Legal, gente, toda a tarde está de volta e eu converso agora com o cirurgião da coluna, o Dr. Pablo Sobreiro. Tudo bem, Dr. Pablo? Esse é o nome, cirurgião da coluna, ou é uma especialidade? Me corrija, por favor. Na verdade, é uma subespecialidade que cabe tanto ao ortopedista quanto ao neurocirurgião. Ao neurocirurgião ou ortopedista? Doutor, dor na coluna ninguém aguenta, né? Não, é impossível. É? Não. O que a gente vê com pessoas, meu Deus do céu, tem pessoas que travam, literalmente. Não é verdade? Isso é muito comum. Você já deve ter visto N pessoas chegar assim lá no seu consultório. No consultório, é o nosso dia a dia. A principal queixa é, meu Deus do céu, travou minha coluna. E o doutor estava me contando o seguinte, não é doença de pessoas idosas, não. É isso, doutor? É verdade. Qualquer idade. É um fundamento básico para explicar essa doença, que ela tem uma origem genética. Genética. Então, ela pode ser transmitida dentro da família. E não tem idade para cometer. Eu tive pacientes pacientes com 15 anos de idade até pacientes com 80, 85. Então, é muito comum hoje a gente associar isso a causas genéticas, que é a degeneração do amortecedor, o famoso amortecedor da coluna, que é o disco intervertebral. Então, esse é o principal problema, que é a hérnia de disco? Isso. A hérnia é uma das complicações da artrose. Ok. Então, quando o paciente começa a desenvolver artrose e é aquele sistema que absorve impacto rompe, esse gel, a gente faz até uma analogia ao babalu, é quando o líquido sai, ele comprime o nervo. Aí a dor é uma... Aí fica pinçando. Fica pinçando o nervo. É isso? Justamente. O nervo, não tem mais aquela espumazinha. A espuma, isso mesmo. É isso, é um amortecedor, na verdade, né? É um amortecedor. Então ele vaza isso? Ele vaza e começa a comprimir o nervo contra a parede óssea. E aquilo gera uma dor absurda. Isso aí é degenerativo? Degenerativo. Não tem uma causa, por exemplo, a pessoa, eu fiz um esforço físico repetitivo. Na verdade, você tem já a lesão e a gente consegue acompanhar e conviver com certas dores. Um evento traumático, ele pode desencadear a crise, mas a origem base é uma doença degenerativa. Uma predisposição. Uma predisposição. Me diga uma coisa, hoje a medicina evoluiu bastante e trabalha-se muito com prevenção, né, doutor? Sim. Se o papai, a mamãe, a vovó, a titia teve, não necessariamente eu preciso ser refém da doença. Justamente. Eu tenho como mudar esses caminhos? Nós temos. Existe a tendência genética, mas o fator ambiental, nutrição, atividade esportiva, ergonomia no trabalho, isso tudo conta como fatores que vão influenciar o aparecimento ou não da doença. Sobrepeso. Isso é muito comum hoje, né? Quase 40% da população agora está brigando com a balança. E o grande problema da obesidade não é só a carga em si, é o que vem junto. Geralmente é sedentário, má alimentação, e isso acaba sendo mais um fator de piora para quem tem a tendência. E aí, como ele está sedentário, ele não pode frequentar uma academia porque está com problema na coluna. Aí fica naquele, né? Aí arranja mais uma desculpa para fazer exercício. Vai para a academia, acaba se machucando e aí fica aquele... E aí, doutor? Ciclo vicioso, né? Qual é o caminho? Só cirurgia? Existe um tratamento? Enfim, o que uma pessoa que está com problema de... Nós estamos falando só da hérnia de disco, né? Qual parte da coluna geralmente é afetada no caso da hérnia de disco? O mais comum é lombar, coluna lombar e coluna cervical. Mas um índice bem simples de explicar é que 1 a 4% só das pessoas precisam de cirurgia. Pouco, hein? É pouco. A maioria das pessoas conseguem conviver bem se fizerem a prevenção e o tratamento bem especificado, bem orientado. Seria, por exemplo, o que seria um tratamento para evitar a cirurgia? Inicialmente a crise ela pode durar de 4 a 6 semanas e a gente consegue, mas a gente consegue manejar com medicamentos e fisioterapia. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório, corticoide e o tratamento fisioterápico. Mas passado esse momento e o paciente persistindo com a dor, aí ele acaba sendo um paciente cirúrgico, acaba tendo que fazer uma cirurgia. A dor ela não pode se tornar uma dor, me ajude a achar o termo, aquela dor contínua? Dor crônica? Crônica. Pode. E aí? A maioria dos pacientes com dor crônica são pacientes que acabam tendo um manejo inicial inadequado e que, porventura, passam vários especialistas, acaba... Cada um mexe um pouquinho. Se perdem um pouco e eles acabam por anos sofrendo. E perdem um pouco da confiança. Hoje tem tratamento, não precisa ficar sofrendo.
Se você fosse falar para um paciente hoje que está com esse problema recorrente, já passou por várias mãos, vários medicamentos, se automedicou, que é muito comum no brasileiro, qual seria o passo inicial para recomeçar o tratamento? Acho que primeiro é passar uma borracha na experiência antiga, né? E procurar um ortopedista. Só deixa eu dizer uma opinião aqui, que a pessoa começa a desacreditar no tratamento. Começa a desacreditar. Você faz um tratamento, a dor é recorrente, você passa por 2, 3 crises anuais, você fala assim, não, eu vou ter que conviver, você acaba aceitando, e na verdade você não precisa aceitar. Hoje você consegue combater todas as doenças. Claro, eu não vou ser ingênuo de falar para ti que vou curar 100%, o paciente fica... Mas ele convive muito bem. Tenho vários pacientes que acabam fazendo fisioterapia, academia, acabam correndo no parque e melhoram. Não há necessidade de você... Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, parte do anamnese, um exame individual. E o exame físico, que é muito importante. Você tem que pôr a mão no paciente, notar onde é o trajeto da dor, ver se tem contratura, se tem falta de musculatura, osteoporose. Então, tudo isso conta muito. Mas a osteoporose, ela acomete já um público mais adulto, né? Ou mas não? Você tem a faixa comum da osteoporose, que são as mulheres que passam após menopausa, mas você tem também problemas hormonais diversos, como artrite reumatoide, que é uma doença que acaba atingindo a parte do cortisol do paciente, desenvolve osteoporose precoce. Então, cada caso é um caso. Perfeito. Bom, além desse problema aí da hérnia de disco, quais outros problemas recorrentes aí que você mais ouve lá no seu consultório? Olha, 90% das consultas são por dores lombares. Dores lombares. Dor lombar. Eu até brinquei ontem, a minha falecida tia dizia, ia lá em casa, dona Aracema, eu tô com dor nos quartos. Dor nas cadeiras. Nas cadeiras. É isso, é dor lombar. É a mais comum. Mas aí você tem que analisar, o paciente fica o dia inteiro sentado, só anda de carro, foi fazer um exercício, puxar uma cadeira errada, essa é a causa mais comum. Machucou-se. Machucou, é um machucado. E aí ela acaba se tornando um problema mais sério. Se não procurar ajuda, Se não procurar. Né? Outra causa comum hoje são os desvios posturais. Que é a escoliose, é isso? Tem a escoliose postural, a escoliose que é uma doença propriamente que vem desde a infância, e tem a escoliose da artrose, que é chamada de escoliose degenerativa. Então, o termo escoliose é apenas para desvio da orientação. Agora, a gente tem que buscar qual é a origem, né? E a mais comum é a postural. 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 Molecada aí na idade estudantil, aquela mochila pesada. A mochila pesada, é o videogame. Computador. E aí fica arcadinho, né? E tem algumas posturas que ficam difíceis, né? Esses dias eu estava conversando aqui no programa com uma fisioterapeuta, ela disse, olha, nós conseguimos minimizar o impacto até X ponto percentual, que eu acho que ela disse 30% de curvatura, é isso, doutor? Na verdade, você quando faz um exame de radiografia, você calcula a angulação da curva. Curvas até 10 graus são consideradas normais. A partir daí, você classifica em leve, moderada e grave. 30 a 40 graus já entra naquele paciente que é difícil corrigir com fisioterapia e com RPG. Então, são pacientes que acabam evoluindo para uma cirurgia acima de 40 graus. Até aí, até 40, um fisioterapeuta bem treinado, ele recupera muito bem o paciente. Até 40? Até 40. A pergunta que eu tenho certeza que está em casa lhe faria, doutor, eu tenho problema de escoliose. Atingir uma faixa etária X, ela vai parar ou a tendência é sempre evoluir? Só ficar cada vez mais tortinha? O adulto jovem, até os seus 40, 50 anos, a curva fica estagnada. Até os 40? Até os 40, ela progride muito pouco. A tendência, a maioria das pacientes. No idoso, porque ele começa a perder massa muscular, degeneração, artrose, acaba aumentando a curvatura. Então, quanto mais cedo procurar ajuda, pôr na sua rotina o exercício, você previne essa piora. Por isso que a gente recomenda check-up anual. Eu li uma matéria, doutor, que falava sobre escoliose, que ela é muito comum no adolescente, naquela fase da puberdade. Qual é a correlação que tem com isso aí? Na verdade, as doenças em que fazem alteração do crescimento, elas são dependentes do hormônio GH. Do GH? Do GH. Então, se o paciente tem uma escoliose e naquele estirão do crescimento
Que é aquele tranco. Aquele tranco, tanto as meninas... Eles chamam que é a dor do crescimento, às vezes chama vulgarmente, o estirão. Né? O estirão, aí aumenta a curvatura. Mas você consegue hoje manejar isso, fez um diagnóstico, eu posso pôr um colete, eu encaminho para o fisioterapeuta, eu consigo contornar isso. Não consigo evitar a progressão, porque é uma doença de base, é uma doença fisiológica. Quando que é o momento de uma cirurgia, doutor? A cirurgia... De uma escoliose, por exemplo. No caso da escoliose, é você verificar se aquela angulação está prejudicando o funcionamento dos órgãos. Ela começa a achatar? Não, ela não chega a achatar, mas ela faz um desvio, o paciente tem dor lombar, o paciente, você nota que... Ela pressiona os órgãos internos? Só em casos extremamente avançados. Eu tive uma paciente que eu acabei operando ela tinha 95 graus de curva. Nossa, doutor, essa mulher era mas ela torta para o lado ou para frente? Para o lado. Pro lado. Ela veio de Rondônia. Você consegue imaginar 95? É quase isso aqui, doutor? Sim, era muito grande. Nós conseguimos reduzir para 45. Já é significativo. E o importante é você deixar estável a altura dos ombros, a pelve, ela super feliz. Quando ela viu o resultado, ela ficou contente. Bom, em se tratando de cirurgia, mudou muito, mas as pessoas têm muito medo. Sim. Da cirurgia, especificamente da coluna. O histórico foi muito sofrido por a maioria das pessoas. Só que veio um estudo, e os Estados Unidos, na Alemanha, na França, eles começaram a ver, mas não precisa sofrer. Muitos estudos... Nós temos algumas fotos aqui, doutor? Estudos... Vamos colocar no vídeo lá, por favor, Fábio. Eles focaram assim, eu quero fazer que o meu paciente se recupere rápido e com menos trauma. E eles acharam, e hoje a gente vai falar especificamente das cirurgias por vídeo na coluna. Porque, veja só, uma cirurgia que é menos agressiva, com menor sangramento, e eu posso dar alta rápida para o paciente. Ela é menos invasiva? Qual que é a análise do menos invasivo? É eu não destruir o teu músculo, eu não machucar o teu nervo. Eu abrir o menos possível o corpo humano. E fazer isso, justamente, eu ir diretamente no problema. Focar o invasivo significa eu entrar dentro do corpo, né? Sim. Abrir, dilacerar carne e músculo. Para poder analisar Para analisar o interno. Sim. Quanto menos invasivo, significa que menos o cirurgião vai entrar com pinça. Com pinça, afastadores... tem os cautérios. Porque nessa matéria dizia o seguinte, o grande problema de alguns anos atrás da cirurgia da coluna era o depois de aberto. Sim. O cicatrizar, né? A fibrose. A fibrose. E o problema de contágio era bastante grande, né? Porque se você aumenta a exposição, você aumenta o contato com germes. E por mais que seja um ambiente esterilizado, há um risco. Como é que é o nome dessa cirurgia que hoje você é um dos que executa? Sim, essa chama-se cirurgia endoscópica de coluna vertebral. Né? E o princípio, eles analisaram daquelas cirurgias de artroscopia, cirurgias de laparoscopia e trouxeram para a coluna. Ou seja, uma câmera na pontinha do... A ótica que vai atrás da lesão e você consegue ressecar a lesão sem traumatizar o paciente. Então, por exemplo, aqui nesse caso que estava sendo mostrado... Vamos botar aqui, por exemplo. Esse era um paciente de 26 anos de idade. Jovem. Ele frequentava academia, se exercitava, mas aqui a gente nota que tem uma lesão que é a área mais escura, que é um disco, e aqui vocês conseguem notar uma protusão com a hérnia, comprimindo a medula, que é essa faixa branca aqui. Paciente com muita dor. Isso é uma hérnia de disco. Isso é uma hérnia de disco, né? Então, esse paciente, ele fez a fisioterapia, mas ele não evoluiu bem. Então, nós indicamos a ressecção da lesão, né? Então, acho que tem mais uma outra imagem. Vamos passar a próxima lá, Fábio. Aí. Então, o paciente... Esse é o campo. Esse é o campo cirúrgico. Dá para ser feito de duas maneiras. Ou anestesia local, com uma sedação leve, então o paciente fica acordado, interagindo com o médico. Melhor, né? Menos agressivo. Claro. Ou eu posso fazer em pacientes ansiosos uma anestesia geral. Depende do perfil. Vamos para dormir um pouquinho. Vamos dormir um pouquinho. Nesse caso, feito com anestesia local e sedação. Eu tenho um aparelho que me direciona o local de entrada. Eu introduzo a ótica. Você vai mapear ali, é isso? Eu faço um mapeamento com um equipamento chamado fluoroscópio, que é como se fosse um tomógrafo portátil. Ele me dá a noção exata da anatomia, eu entro com o equipamento. Na tela me aparece a lesão, e eu com a câmera e a minha pinça, eu resseco a hérnia. Então acho que a próxima imagem agora é da hérnia. E depois dela ressecada, doutora, o que acontece ali? O que acontece é assim, eu tirei a compressão. Você diminui aquele impacto. Eu diminui o impacto. A doença continua.
Então, o paciente não tendo mais dor, eu consigo trabalhar ele numa academia, a gente passa por uma nutricionista, faz uma reeducação alimentar e ele consegue ter uma vida normal. Porque a dor vem daquele, sempre está pinçando, encostando. Da compressão. Osso com osso. Nesse caso era o disco contra o nervo. Ok. Né? Vou botar aquela foto lá, Fábio, por gentileza? Aquela do vídeo. E aí, doutor? Aí curou ali a hérnia, como é que você usa um termo? Secou ela, né? A gente resseca. Resseca. E eu tenho um aparelho que ele faz como se fosse uma cauterização, onde tinha a saída, para que faça um selamento e evite que outras hérnias ocorram. Quando você faz uma cirurgia tradicional, a chance de reherniar é de 32%. Nesse caso? 4%. Nossa, mínimo, hein, doutor? Muito melhor. E eu acredito que o retorno dessa pessoa às suas atividades deve ser... Essa é uma cirurgia que a gente consegue dar alta no mesmo dia em que ela é realizada. O paciente fica em avaliação por 6 semanas para controle de dor que pode às vezes acontecer, mas a maioria dos pacientes a dor some totalmente. E eu libero para atividade física em 2 meses. Tá, isso no caso da hérnia de disco. E no caso que nós falamos aqui também da escoliose. Como é que você faria essa cirurgia também através dessa técnica ou não? A cirurgia endoscópica ela é utilizada apenas para tratamentos de discos degenerados. A escoliose é uma doença estrutural que envolve ligamento, osso e músculo. Então não é possível fazer uma cirurgia apenas por videoendoscopia. Você precisa recuperar a estrutura e daí tem que se utilizar próteses, que são os parafusos, que a maioria das pessoas já ouviu falar, mas que você tem que retornar o paciente, você tem que realinhar o paciente. Fazer o tracionamento. O tracionamento. É isso. E hoje você consegue... Esse parafuso vai ficar lá dentro? Ele é feito de cromo, cobalto e titânio, então são materiais que são biocompatíveis. Hoje eu consigo fazer uma cirurgia com monitorização neurológica, o paciente não precisa ter mais medo. Você põe eletrodos no paciente e um médico analisa a cirurgia. Então você não tem erro, porque tem alguém analisando se você está pinçando. Passo a passo. O passo a passo. Porque o grande erro era pinçar numa vértebra no lugar errado. No lugar errado. E vamos ser bem sérios, porque as pessoas tinham medo na época, alguns anos atrás, era de mexer na cadeira de roda. É isso, né, doutor? É isso. Agora, com esse monitoramento, diminui muito a probabilidade de erro, é isso? No ato cirúrgico, você sabe onde você está entrando, você sabe onde você está pondo a prótese, e é um outro... Você está vendo, né? Você está analisando. No telão. Doutor, contato, onde que você trabalha, onde que você atende seus pacientes? Eu atendo no Hospital Sujizawa. Sujizawa, que é na Avenida Iguaçu. Perto da Baixada ali, Perto da Baixada. Isso. Né? E a gente atende ali de segunda a sexta. De segunda a sexta. Segunda a sexta. Hospital Sujizawa. Sujizawa. Só procurar lá uma consulta com o Dr. Pablo Sobreiro. Estamos à disposição. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite.